Graça e paz, meus irmãos, todo mundo conhece a história de Moisés, né? Ele nasceu num período onde o povo estava sendo escravizado no Egito, louvado seja o nome do Senhor, e Faraó, vendo, né, que aquele povo crescia, eles eram diferentes, louvado seja o nome do Senhor, ele teve a brilhante ideia, por medo daquele povo crescer tanto e um dia se unir a algum inimigo e eles serem derrotados. Louvado seja o nome do Senhor. Faraó teve essa ideia de matar os meninos, né? Que nascesse ali todos os meninos daquela época ali, para que o povo fosse se enfraquecendo e diminuindo. Só que todos os planos que ele teve foram frustrados. E nesse período, louvado seja o nome do Senhor, você vê, né, de perseguição, de tentar parar, de tentar fazer com que o povo não avançasse, não crescesse, né? Não cumprisse a promessa que Deus fez a Abraão de fazer ele ser pai de multidões, né? E o povo tinha que crescer por causa da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, por causa da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E Faraó tentou parar, tentou fazer com que aquele povo, louvado seja o nome do Senhor, não avançasse e não crescesse, mas os seus planos foram frustrados porque eles continuaram crescendo, eles continuaram, né, avançando, louvado seja o nome do Senhor. E nesse período ao qual Faraó, né, tentou matar os meninos, nasceu Moisés, né, que já foi um plano, né, uma estratégia de Deus, né. Moisés, ele seria o libertador do povo, né. Você vê, no meio desse povo que estava crescendo em força, louvado seja o nome do Senhor, né, e que era diferente, um nasceu ainda mais diferente ainda, porque esse menino que nasceu, ele ia fazer com que aquele povo que crescia, louvado seja o nome do Senhor, saísse ali, né, das mãos, debaixo das mãos de Faraó, daquela terra ali de escravidão, de opressão. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse processo, né, eu acredito, né, porque o mundo espiritual, ele é real, o diabo estava tentando parar, né, ali, o propósito de Deus, que o povo crescesse e saísse daquela terra ali. Então, ele tentou matar, tentou, né, com que Moisés também, né, fosse morto. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele ia morrer, irmãos. Ele estava ali debaixo de um decreto de Faraó quando ele nasceu, mas a mãe dele, Joquebede, viu que ele era formoso. Joquebede, não só como mãe, que mãe é protetora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ela viu, quando a Bíblia diz que ela viu que ele era formoso, ela viu algo de diferente nele e ela protegeu. Ela protegeu aquela bênção que Deus deu para ela. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ela escondeu Moisés por 3 meses. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o menino crescia, chorava, fazia barulho. E por medo ela teve a brilhante ideia de jogar ele lá no rio. E ele caiu nas mãos da filha de Faraó. E olha que coisa, né? Deus confundiu ali Faraó porque ele permitiu Moisés crescer no palácio como um príncipe, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés, quando cresceu, porque ele já tinha isso dentro da... Jesus, estou sentindo a presença de Deus. Ele já tinha essa bênção, né, sobre a vida dele de ser o libertador, né, do povo hebreu. E ele ali, quando ele viu um povo, alguém da sua fé, ele nem sabia que era, né? Mas porque era o que ele carregava, ele foi defender, né? E matou, né? E Deus fez com que ele fosse para o deserto. Louvado seja o nome do Senhor, né? Fugiu porque ele matou um egípcio, né? E Deus levou ele para o exército para cuidar de ovelhas, para viver uma vida simples, para entender, né? Ali acredito que foi
a escola de Deus, uma preparação, né? Porque ali Moisés foi violento e não é, né? Como a gente quer, às vezes é como Deus quer. Então Deus nos prepara, louvado seja o nome do Senhor, para cumprir o propósito, o desígnio ao qual Ele mesmo designou para a gente. Então, para o deserto, né? Cuidar de ovelhinhas para depois ir lá ser o libertador de Israel. Mas o que eu vim falar aqui através dessa mensagem que Deus falou no meu coração, palestrou, e ele falou: Priscila, grava, porque tem alguém que precisa ouvir isso. Joquebede, ela protegeu a bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ela sabia que tinha algo diferente no filho dela. Louvado seja o nome do Senhor. E ela protegeu, ela escondeu por 3 meses, meu irmão e minha irmã, aquilo que Deus nos dá. Sabe, aquilo que Deus nos dá, nos presenteia. Muitas das vezes nós precisamos fazer como Joquebede, que é esconder, guardar a bênção. Precisamos aprender a esconder. Tem coisas que Deus nos dá que as pessoas não podem saber, porque se souberem no momento errado, às vezes a gente vai colocar tudo a perder. Se Joquebede não tivesse a brilhante ideia de esconder a Moisés e depois botar ele no rio Nilo, proteger a bênção dela, ele provavelmente teria morrido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que Deus já trilhou toda essa história, mas Joquebede, ela teve percepção, ela teve entendimento, percepção de que ela tinha que esconder, ela tinha que guardar. Meu irmão e minha irmã, esconda a tua bênção, viu? Guarde a tua bênção, aquilo que Deus tem te dado, aquela estratégia que Deus tem te dado, aquilo que Deus te deu para você, é para você. Cuidado com quem você fala, daquilo que Deus tem feito na sua vida. Devemos testemunhar o poder de Deus, sim, mas tem coisas na nossa vida que eu falo de bênção, que é plano e propósito de Deus para coisas grandes, extraordinárias, e essas não podemos explanar, não podemos contar, devemos esconder, para que no tempo certo o próprio Deus venha revelar, Jesus, aquilo que Ele deu pra gente, viu? Aprenda a guardar a sua bênção. E essa mensagem, viu, que eu vim trazer para você nessa manhã de domingo, né? Deus dá, às vezes, coisas pra gente que a gente vai ter que guardar e esconder, porque não é tempo das pessoas verem, porque se as pessoas verem, vão tentar destruir, vão tentar matar, vão tentar anular. Esconda, aprenda a esconder a tua bênção, aquilo que vai ser grandioso, propósitos de Deus na sua vida, que vai alcançar muitas vidas, sabe? Aquela bênção que vai ser um testemunho tão grande, vai ser algo tão glorioso que Deus vai fazer na sua vida, que muitas vidas serão impactadas através daquilo que Deus te dá. Aprenda a esconder a tua bênção, aprenda a guardar a tua bênção, para que na hora certa Deus venha mostrar para todo mundo o poder e a glória dele na sua vida, aquilo que ele fez na sua vida e na sua história. Falamos de Moisés até hoje. Meu irmão, você, minha irmã, não nasceu para ser qualquer um e mais um. Você nasceu, sabe? Você foi gerado por esse Deus para fazer história. Então faça a sua, toma a sua posição de filho, entenda, aprenda a esconder a bênção, aprenda a proteger a promessa, aprenda a proteger aquilo que Deus tem te dado. E é isso que eu vim falar na manhã desse dia, Deus amado, querido e eterno. Aqui na sua presença, Senhor, eu quero te apresentar a vida do meu irmão e da minha irmã. Pai, que o Senhor venha fazê-lo entender que nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas o diabo usa pessoas. E muitas das vezes não podemos explanar, falar as coisas ao qual o Senhor tem nos dado. Tem momento certo para que as pessoas vejam. Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor prepara. Até quando o Senhor nos dá, como Moisés carregava a bênção, mas ele não estava pronto, tanto que ele fez do jeito dele, ele matou o egípcio, e não era isso que o Senhor queria, né? O Senhor levou ele para o deserto para preparar, Senhor,
preparar ele para ele ver ali, né, o cumprimento da bênção do propósito ao qual o Senhor designou para ele. E meu pai, como Joquebede, foi feliz em ter a percepção, né, de fazer, meu pai, a coisa certa, que era guardar e esconder a bênção. Pai, então eu te peço, ajuda os teus filhos, meu pai, a entender esse mistério, para que eles venham fazer história, para que eles não venham ser mais um e mais uma, porque o Senhor não fez ele e ela para ser mais um e mais uma. Pai, é o que eu te peço nessa manhã, abençoa esses lares, abençoa essas casas, abençoa essas famílias, que eles tenham um final de ano maravilhoso na tua presença, que eles possam ver, reconhecer e ser gratos pelo poder e a grandeza do Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, Pai, da vida de cada um, lá de cada um, como a palavra diz, que ainda que um homem venha ser infiel, o Senhor se permanece fiel, o Senhor vela pela sua palavra para cumprir, grande é a sua misericórdia sobre a vida de cada um, Pai. Então ajuda os teus filhos, abençoa esse final de ano, meu Pai, que seja uma virada de ano, Pai, abençoada, Senhor, é o que eu te peço, na tua presença, e já te agradeço em nome de Jesus. Se abençoou você, meu irmão, compartilha com alguém, eu vou deixar um WhatsApp, que não é particular, é um que eu ligo assim umas 2, 3 vezes na semana, né? Então quero que você entenda que se você me mandar mensagem, eu vou demorar um pouco a responder, mas eu vou te responder. Eu vou deixar esse WhatsApp fixado, né? Para o quê? Para testemunho, né? Eu tenho recebido testemunhos de pessoas que eu nunca vi na vida, né? De pessoas que receberam, assim, através da palavra, receberam uma bênção, uma cura, né? Foram avivados, iam chutar o balde, jogar a toalha branca, né? E foram avivados, né? E se levantaram com mais força. Então, se você tem um testemunho para contar, para edificar a minha fé, eu vou deixar o meu WhatsApp, que é o 21 96725 1979, vou deixar fixado aí, tá? Nos comentários. E que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você, viu? Em nome de Jesus. Graça e paz. Não deixe de edificar a minha fé contando o seu testemunho, viu? Deus abençoe.